Boa noite, me chamo Calma Felipe e estou aqui para concluir o curso de IA Generativo. Hoje eu vou mostrar o meu chatbot, que no caso é o trabalho final, tá? Eu concluí ele recentemente, agora há pouco, e ele está bem interessante, seu funcionamento, tá? Eu vou mostrar aqui um pouco como é que funciona. O nome dele é Deep Buzz, tá? Ele é como se fosse uma paródia do DeepSeek. Inclusive eu mudei a baleia por um BGFlow aqui, mas nada demais, tá? Ele usa a API do Gemini, como foi pedido no trabalho, tá? Ele desenvolveu a interface web, ele usa a API do Gemini, ele está integrado e basicamente isso. Eu faço uma pergunta para ele aqui, por exemplo, quanto vale o Pi? E ele diz aqui, o valor do Pi é aproximadamente 3,14. Tá, ele está respondendo direitinho. E uma coisa interessante, que era opcional no trabalho, mas eu resolvi colocar também, que é a sua integração com um MySQL com o banco de dados. Que quando eu atualizo aqui, ó, tá aqui, ó, a pergunta. Quanto vale o Pi? Então é basicamente isso a minha tela, minha interface web, tá? Minha interface web é esta. Eu escolhi os tons verdes, tá? Escolhi as paletas de cores verdes, já que é uma IA generativa baseada na agricultura, tá? O plano de projeto era esse, do curso. Escolhi os tons verdes, fiz aqui umas pequenas mudanças, tá? Fiz ele em pouco tempo, inclusive, fiz ele em pouco tempo. E ficou bem legal. Agora vamos ver o código, tá? Vou mostrar como é que foi feito. Então aqui, tá? Agora eu vou mostrar como é que ele foi construído em si. Eu usei principalmente PHP, tá? A única linguagem de programação que eu usei. Usei PHP, HTML e CSS para construir todo esse site, tá? Como a gente pode ver, o PHP ele tem uma familiaridade muito grande com HTML. Então eu já crio o arquivo HTML dentro do index.php. Eu, na verdade, poderia ter construído todo o projeto dentro de um único arquivo, só que ficaria muito bagunçado, muito difícil de dar manutenção. Então, resolvi dividi-lo em três arquivos fundamentais. No caso, é o conexão.php, o index.php e o index.css. Tá? São esses três arquivos aqui, os mais importantes. O resto é imagem. Tá? No index.php vai ter toda a estrutura base, que no caso é a estrutura HTML, a linkagem com o formulário, a criação do formulário, toda a criação, a parte da estilização também, a integração com a API, tá? No arquivo conexão, ele vai ter toda a conexão com o banco de dados, com o banco de dados SQL. Ele vai funcionar como? A gente cria essas quatro variáveis com os seus nomes. Como é um banco de dados somente local, eu coloco hostname, localhost, banco de dados proj.ia, que é o nome do banco de dados que eu usei, usuário root, tá? E a senha é o padrão, porque eu estou usando o AMP server, o padrão do usuário e da senha do AMP é root, e vazio o espaço. Eu criei essa variável com, que ela vai criar a conexão no MySQL Connect, porque o PHP ele tem uma familiaridade muito grande também com o SQL. Então ele já vai conectar usando próprias funções do PHP, não precisa usar nenhuma biblioteca, nenhuma framework, nem nada. Então aqui a gente coloca aqui as variáveis, tudo direitinho. Se conexão der erro, ele vai aparecer na tela. Agora, no arquivo index.css vai ter toda a estilização base do nosso site, que no caso vai ser as posições dos elementos, as cores, as fontes, as bordas, entre outros, tá? Basicamente isso. Eu vou explicar agora um pouquinho como é que aconteceu essa integração, como é que eu fiz a integração e um pouco dos métodos de requisição. Eu incluí aqui o arquivo conexão.php no index para poder eles terem uma conexão em si, né? Para poder eles terem uma familiaridade entre os dois para poder funcionar. Usando o include, né? Que a gente coloca ele aí dentro. E coloquei para enviar os dados do formulário. Eu criei o formulário no HTML. Formulário action é no index.php, que é para ele agir dentro do próprio index.php, com o método post. O método post é um dos mais usados, dos mais fáceis, o que eu tenho mais familiaridade também. Eu criei um botão e um label, né? E um input.
com o nome pergunta. Esse nome ele é muito importante para poder a gente colocar aqui dentro. Aí se o server com request method for igual a post, né? Se ele for igual a post, ele vai entrar aqui dentro. Aí ele vai colocar prompt, post, aí o conteúdo do nome pergunta, que no caso vai ser o input. Beleza. O prompt vai ter o conteúdo do input. Então o que eu escrever lá no input e enviar, ele vai ficar armazenado dentro da variável prompt. Agora a gente vai dar um echo, tá? Echo, aí que no caso o echo ele vai mandar na tela no PHP. Ele vai ser como se fosse o print do Python, só que ele vai aparecer na tela. Ele originalmente não aparece com tanta estilização, aparece feio com a fonte padrão. Então eu criei um arquivo como se fosse uma parte HTML, uma estrutura HTML, para poder dar uma estilizada nele. Aí ele vem e aparece lá na tela principal. Ele é aquela partezinha da escritura do usuário. Depois eu fiz a integração da API do Gemini com a key, que a gente consegue no AI Studio, e com a URL. Então a gente faz todo esse código aqui para integração, que é meio complicado, não tem como eu mostrar aqui porque é pouco tempo. E no final aparece nessa variável resposta, que no caso vai ser a resposta do Gemini aqui dentro. Aí a gente faz a mesma coisa, manda no echo para aparecer na tela, já estilizado. E depois, lá no finalzinho do código, eu coloquei uma condição. Se o strlen, que é uma função do PHP para contar os caracteres string da variável prompt, for maior do que zero, ou seja, se a minha pergunta for maior do que zero, ele vai criar a variável SQL, que dentro dela vai ter o comando insert into table ia perg resp, aí values, prompt e resposta. Ou seja, vai ser uma linha de código do SQL que a gente vai mudar lá dentro do banco de dados, usando essa aqui. Tá? Que ela vai inserir essas duas variáveis, o prompt e a resposta. E vai dar um SQL query, que é para conectar e agir, entendeu? Tudo bem. É basicamente isso, como eu criei o meu site. Basicamente assim. Tá, agora como pede o trabalho final aqui, ele pede para a gente fazer pelo menos 3 técnicas diferentes de prompt para testar a qualidade do nosso site, tá bom? Então eu vou começar usando o método costar. O costar foi um dos abordados no curso e que é muito interessante, inclusive. Você vai dar um contexto e vai descrever para a IA como você quer que seja aquilo. Nesse caso, eu vou pedir para ele me falar. Ele vai dar um texto, ele vai dar ali mais ou menos um contexto e vai pedir para a IA analisar baseado naquilo. Tá aqui. Ele vai dar o contexto. Você está analisando um texto para determinar o sentimento geral. O sentimento pode ser positivo, negativo ou neutro. O objetivo é classificar corretamente o sentimento com base nas palavras e no tom geral do texto. Introdução. Instrução. Classifique o segmento de texto a seguir como positivo, negativo ou neutro. Aí o texto que eu dei para ele classificar. Eu adorei o filme, achei maravilhoso. Ou seja, ele vai seguir todos esses comandos anteriores para analisar este trecho de texto. Então ele foi lá e deu positivo. Correto. Eu adorei o filme e ele se baseou nessas ideias, tá? Acertou. Agora a gente vai para o segundo método, que é o few shot. Também foi abordado no nosso curso. E ele se baseia basicamente o quê? Eu dou uns exemplos pro chat. Eu dou uns exemplos para ele de como deve ser feito, de como ocorreu. E ele vai ter que justificar, ele vai ter que dar sua resposta baseada naquilo. Então eu fiz o seguinte. Eu dei 3 exemplos. O primeiro, a comida estava incrível. Super recomendo. A classificação positiva. Segundo, não gostei do atendimento. Foi muito ruim. Classificação negativa. E terceiro, o filme foi ok. Nada demais. Classificação neutra. Aí eu queria que ele classificasse a frase. O atendimento foi muito bom. Aí ele colocou, considerando os exemplos fornecidos, a frase, o atendimento foi muito bom, classificado como positivo. A justificativa, a frase expressa opinião favorável em relação ao atendimento, utilizando termo muito bom para indicar satisfação. Então ele acertou novamente, porque ele se baseou nos exemplos que eu tinha dado antes e conseguiu analisar que a frase era positiva, igual ao exemplo 1, que positivo também.
Agora a gente vai para o último teste, que no caso vai ser o de self. O self ele se consiste em quê? Em você lançar o mesmo trecho várias vezes para ver se ele dá a resposta correta. A resposta que mais vai aparecer, porque às vezes o chatbot ele pode dar uma resposta errada, diferente. A resposta que mais aparecer é provavelmente a mais correta, né? Seguindo as estatísticas. Então eu vou colocar aqui, ó. Qual maior? 9.8 ou 9.11? Submit. 9.8 é maior que 9.11. Pensa em dinheiro. Tá, ele acertou a primeira. Agora a gente vai, cola aqui de novo e submit. Calma aí que eu troquei aqui. Tá, 9.11. Solta. Beleza, conseguiu. Segunda vez, ainda. Terceira vez, ainda. Quarta vez, ainda. Beleza. O chat do Gemini, a API do Gemini, ela é treinada, ela tem uma capacidade maior de processamento, ela tem um banco de dados maior, ela tem ali uma, como é que eu posso dizer, ela tem um treinamento maior, então ela é mais difícil de errar. Agora um exemplo, o Meta IA, que é a inteligência artificial do WhatsApp, da Meta, ela errava muito nessa questão aqui, de diferença entre números quebrados. E se você insistisse, ela poderia dar o resultado correto, mas ela geralmente dava errado. Então aqui a gente pode ver que o Gemini passou e que é basicamente isso o meu projeto, tá? É um projetozinho simples, não usa muita linguagem de programação, não é muito elaborado, mas cumpriu com as promessas. Obrigado pela atenção.